Vivo. Oi, gente, boa noite. Estamos começando a live da alegria, da felicidade, da esperança. Bem-vindos ao meu renascimento. Ela tá de volta, gente. Eu estou aqui para dizer para vocês que é possível. Acreditem, é possível um retorno, sim. É possível estar de volta, renascer, reviver, principalmente acreditar com consciência. Porque consciência é educação, né, gente? Então eu estou aqui muito feliz mesmo, agradecendo a todos vocês pelo carinho, pelas orações, pelas vibrações e dizendo que recebi todas elas e que fez muita diferença para mim, viu? Então eu estou aqui com muita gratidão. Ai, gente, que coisa linda, todo mundo escrevendo. Nossa, a felicidade é geral, felicidade geral da nação. Com a sua recuperação, mãe. Que bom. Na nossa nem se fale, que né? Que bom. Alegria. Hoje é meu segundo aniversário. Eu nasci no dia 4 de julho de 1956. Portanto, sou do signo de Câncer. Mas tive um renascimento hoje, que é dia 19? Hoje é 19. Ontem 18. Mas eu estou contando 19. Hoje. 19 de maio de 2021. Portanto, descobri que agora sou do signo de Touro também. Touro é teimoso, né, gente? E Câncer é muito amoroso. Era o equilíbrio que faltava. Então, estou aqui renascida, graças a Deus curada, ainda num processo de recuperação, porque ainda tenho que fazer fisioterapia e estou fazendo. Está fazendo, a gente está aqui de olho, ela não vai aprontar nada antes não, do ao tempo. Contrário. Está se dedicando e se comportando direitinho. Mas vou me recuperar completamente, viu? Sem dúvida, sem dúvida. A gente vai chamar para conversa também daqui a pouquinho o Dr. Marcelo Grande. Eu preciso fazer um agradecimento ao Dr. Marcelo Grande, que para mim é um gigante, porque devo minha vida a ele e à equipe médica, evidentemente, mas sem dúvida nenhuma é importante o relato do médico, sabe? Porque é importante que as pessoas, eu já falei isso, mas vale a pena repetir, é importante que as pessoas tenham consciência do processo e principalmente comecem a acreditar na possibilidade. Isso é fundamental. Não é um milagre, é um milagre de dentro para fora. É um milagre da ciência, é um milagre de todo um processo, né? Por isso que eu falo em conscientização, consequentemente em educação, consequentemente em vacina. Tem que se vacinar, gente. É muito importante. É bom, né, falar. Muita gente pergunta se você tinha sido vacinado, você tinha tomado a primeira dose. Sim, eu tomei a primeira dose da AstraZeneca, porém não deu tempo ainda do efeito. Eu peguei a Covid com 8 ou 9 dias depois da primeira dose. Então, para ela começar a fazer efeito, precisa pelo menos, no mínimo, 14 a 15 dias. Eu ainda não tinha esse tempo. Não tinha completado o ciclo. Mas, sem dúvida nenhuma, no dia 2 de julho é o dia da minha
segunda dose. Não tenho a menor dúvida que a primeira coisa que eu vou fazer é estar lá no posto de saúde tomando a minha segunda dose e muito agradecida. E sabendo que tenho que esperar pelo menos 14 a 15 dias para realmente ficar imunizada. Para ter a imunização, né, efetiva. Isso. E aí vai estar completa, porque já vai ser a segunda dose. Exatamente. É isso, gente. Vacina é o que a gente tem, então temos que tomar. Não tem jeito, a gente tem que se proteger. Não é só questão de ter jeito. É graças a Deus. É que bom que existe, que bom que tem. Sim, tô falando. Que bom que tem. A nossa única opção, nesse sentido que eu falei. Sim. Nossa única opção no momento, além de álcool gel, essas que a gente já tá careca de saber, mas é bom falar, porque tem gente que ainda não tá usando máscara. Não precisa usar máscara. Tem gente que não tá praticando o isolamento social. Tudo isso então, é importante. É fundamental. E outra coisa importante também, que eu tenho certeza que veio para ficar, a consciência da higiene. Então, lavar as mãos toda hora, usar álcool em gel, isso é uma coisa que eu acho que vai fazer parte da vida da gente. E que é importante que faça mesmo. É lógico, né? Protege de diversos, né, porque problemas. Você não respeita só você. Você respeita quem está do seu lado isso também. É muito importante que a gente tenha essa consciência, né? Claro. De pensar no outro, de ter a empatia. Isso nos está sendo colocado nesse momento como aprendizado. Porque chega de egoísmo, chega de olhar para o próprio umbigo. A gente tem que ampliar essa nossa visão. É verdade. Né? Eu acho que um dos Doutor grandes Marcelo aprendizados... Tá aí, será? Vamos ver, doutor Marcelo. Faça uma transmissão. Será que é porque esse é o celular da mamãe e eu não entendo muito dele. Vamos ver. Doutor... Marcelo Grande. Será que é essa aqui, gente? Estamos aqui explorando. Doutor Marcelo Grande, aí. Enviar solicitação. Isso mesmo. Foi enviado. Bom, foi enviada a solicitação. Olá! Que bom. Prazer poder falar. Prazer meu. Que legal. Olha que... agora. É verdade. Telefone. Obrigada mais uma vez. Nada, que isso. Te vi ontem, de ontem para hoje você melhorou ainda mais. Que bom, muito feliz. Que legal. O senhor ouviu o que a gente falou até agora? Ouvi sim. Estava ouvindo ali a parte inicial de vocês. E, enfim, eu acho que é mais ou menos isso. Um ponto importante que vocês tocaram era sobre a sua vacinação, né? Você tinha tomado a primeira dose, ainda estava ali, enfim, tomou dentro do calendário aqui do Rio, né? E aí estava aguardando a segunda dose, mas nesse intercurso você acabou desenvolvendo a doença e é sobre isso que a gente vai conversar um pouco aqui hoje. Maravilhoso, é isso mesmo. Muitas pessoas têm perguntado com relação à vacina mesmo. É bom que a gente tenha dado essa explicação. Eu até mesmo que tinha perguntado hoje para a mamãe, será que ela vai ter que tomar a primeira dose de novo? E não, né? Não é necessário. Ela só precisa completar o calendário vacinal dela. Enfim, aí daqui mais à frente. Mas, assim, isso é um ponto importante que as pessoas às vezes perguntam, aproveitando o seu público aqui, já para deixar claro, que a primeira dose não gera a imunidade para as pessoas. Foi o que aconteceu com você. Você mesmo tomando a primeira dose, acabou adquirindo a forma mais grave da doença. Sim, a minha dúvida era, não é só uma questão de tempo dessa primeira dose, né? Então, eu tenho que tomar a segunda mesmo para ter os 100%. Exatamente. Da primeira dose, você tem 50% da imunização. Exatamente. Você precisa completar essa dose
mesmo você tendo adquirido a doença, entendeu? Claro. E outra coisa que eu acho importante ser colocada é que esse processo de higiene deve seguir para o resto das nossas vidas. Não é? A gente Verdade. ter não, a importância de estar sempre lavando as mãos, não é? De estar sempre higienizando não só as mãos, as mesas, Isso. enfim, eu acho que houve um processo de conscientização que é muito importante que continue, né? Sim, Depois dessa pandemia. A gente que tem isso que fique de aprender, legado. eu acho que a gente tem que aprender que a higiene não só respeita a gente mesmo, mas ao nosso próximo. Sim. E isso já vai fazer parte da humanidade. Sim, a gente É. torce por isso, com certeza, que isso fique de legado aí dessa pandemia. Exatamente, exatamente. Agora, outra questão é a recuperação, que a mamãe começou em casa, hoje com a fisioterapia, é fundamental, né, doutor Marcelo? É fundamental. Assim, a Bárbara, ela teve a forma mais grave da doença. Ela tinha alguns fatores de risco para isso, né? Ela tinha a idade, obviamente, não tinha nenhuma pneumopatia, ou seja, não tinha nenhuma doença pulmonar prévia. Ela tinha a obesidade, que era um outro fator de risco que ela tinha, e esses eram os fatores de risco, as comorbidades mais importantes que ela tinha. E aí, ela teve a forma mais grave e e a doença evoluiu de um aspecto muito, muito rápido. Né? Então, assim, nos primeiros dias ela já estava ali dependente de um oxigênio, e aí, então, assim, dentro de uma evolução da doença, quando o paciente começa nos primeiros dias com essa forma mais grave, quando você chega lá no pico da doença, obviamente que ele, se já começou cedo, isso no pico ele já vai ter uma situação mais grave. E foi o que aconteceu com a Bárbara. Nesse momento, e aí por causa disso, ela necessitou ser entubada, enfim, usou algumas drogas que ajudavam ela na ventilação. E naquele momento, essas drogas foram importantes, enfim, todo aquele tratamento foi importante, mas isso deixa como sequela algumas alterações, principalmente na parte muscular. E esse processo de recuperação, ela vai ter que continuar, isso daí ainda para retomar toda a sua atividade, enfim, a sua recuperação total, entendeu? Sem dúvida, mas eu vou, através do meu próprio esforço, me recuperar totalmente, não é? Com Não é? certeza, com certeza. E aí, nesse aspecto específico da recuperação, uma coisa que chama atenção na Bárbara é que em todo o momento da doença, ela sempre foi uma pessoa que, apesar de ter um trauma de uma perda familiar recente, próxima, todo o momento, ela sempre se esforçou demais. Então, a gente estipulava algumas metas diárias dentro do processo de recuperação dela, e ela sempre nos surpreendia. Ela sempre conseguia o mais, ela nunca ficava, nunca desistia, Nacional. entendeu? Exatamente. Não chegou naquela meta, parou, não, ela sempre queria mais. Então, eu tenho certeza e estou convicto que ela vai ter uma recuperação bem satisfatória aí rapidamente, entendeu? Porque assim, o que eu gostaria muito de passar para as pessoas é que as pessoas acreditassem, que as pessoas não perdessem a esperança. A esperança tem que fazer parte da nossa vida. A gente tem que ter cada vez mais consciência. Quando eu digo consciência, quero dizer educação. Porque só através da educação é que a gente vai conseguir transformar alguma coisa nesse mundo, a começar pela gente mesmo. Então, acho importante. Sempre começa pela gente, né? E sempre pela educação, Sempre. porque a única forma que existe de que ninguém pode tirar de você.
tudo mais pode ser tirado de você. Agora, aquilo que você aprende, ninguém pode tirar de você, nem você mesmo. E nesse momento o que a gente mais está tendo é aprendizado. Que a gente faça valer esse momento para realmente aprender e mudar as nossas vidas, né? As nossas relações. Tudo que a gente tem que resolver é o momento, sabe? É verdade. Outra coisa que eu acho importante ser colocada é que não é uma questão de milagre. Não que eu não creia em milagre ou não creia em Deus. Não é isso. Não é sobre isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que a gente não pode, entre aspas, terceirizar esse processo. Não é? Então é um milagre. Não, não é um milagre. É um esforço. É acreditar em você mesmo. É acreditar na ciência. É acreditar na vacina. É acreditar em Deus. Isso, É verdade, é verdade. Fazer a sua parte. Sobre um ponto que a Vanessa tinha tocado, que é importante, assim, hoje a gente já tem uma experiência maior com o Covid, mas independente disso, as decisões às vezes são muito difíceis. O paciente crítico, às vezes, a gente tem que tomar decisões muito difíceis, porque tudo a gente paga um preço, né? Eu conversava muito com a Vanessa sobre isso, enquanto a Bárbara estava, quando você estava, enfim, hospitalizada, né, entubada, que as decisões não são fáceis. E nesse processo, é importante ressaltar aqui que a gente teve várias pessoas que foram chaves nesse processo, né? Toda a equipe de colaboradores do Hospital Samaritano, enfim, de técnicos, enfermeiros, que de forma incansável nos ajudou nessa trajetória, enfim, equipe médica de suporte, que lá também nos ajudou. O doutor Maurício Assed, enfim, é um médico que eu já trabalho há muitos anos, um grande amigo, uma pessoa que também nos ajudou muito em muitas decisões, porque a Bárbara, por muito pouco, não precisou da circulação extracorpórea. E é um método que envolve muitos riscos. E a gente teve que tomar algumas decisões, enfim, da ventilação com pronação e a técnica ventilatória com o paciente virado de bruço, entendeu? Doutor, Então, quero agradecer também ao doutor Marcelo Sampaio, de São Paulo. Marcelo Sampaio, de São Paulo, mesmo distante, nos ajudou muito. Enfim, a gente teve uma troca muito importante no seu caso, o doutor Maurício, enfim, a gente volta e meia discutia para ter a decisão mais correta e graças a Deus a gente conseguiu acertar em todas essas decisões, entendeu? Nossa, graças a Deus. Outra coisa, um grande exemplo, que é a equipe de vocês, que eu chamo essa equipe gigante, mas esse grande outro exemplo, é verdade, é essa troca de informações, não é? Porque nesse momento o importante é o objetivo final. Às vezes a gente vê tanta vaidade envolvida, não é? E, meu Deus, vocês foram um exemplo de trabalho em equipe. As coisas funcionam porque existe uma via de mão dupla. Tem que ser uma via de mão dupla. Um depende do outro, sim. E isso é muito bonito de se ver. E vocês foram eu sou testemunha do exemplo de vocês nesse sentido. Então, eu faço questão de colocar isso em público, porque faz toda a diferença, faz muita diferença. Sim, é verdade, é verdade. Inúmeras vezes a gente discutia por assim, várias vezes durante o dia para tentar chegar ali dentro da melhor estratégia. O paciente na terapia intensiva é um paciente muito dinâmico, então ele muda o rumo dele muito rápido, né? Então, assim,
uma coisa num momento é uma coisa, 2 horas depois já mudou totalmente aquilo ali. Então, a gente, invariavelmente, a gente discutia bastante para poder trazer sempre o melhor acerto ali, enfim, em todas as situações, né? Enfim, na parte hemodinâmica, na parte da ventilação e todos os outros quesitos que o doente crítico possui, entendeu? Realmente isso é verdade. E é importante também lembrar do nome paciente. A gente é paciente porque precisa ter paciência e respeitar o tempo, não É é? verdade. Porque o tempo faz toda a diferença também. Também, tem um momento que gera uma angústia muito grande, né? Então, assim, você, e dentro, às vezes, da evolução da doença, que foi o seu caso, com aquela evolução mais grave, você, no momento, você fica angustiado, a família fica, mas o tempo também acaba né, tudo que a gente planta agora, a gente não consegue colher 2 horas depois. Então, a gente vai coletando, só vai conseguir coletar lá mais para frente. Então, isso realmente, a paciência também é importante. E dentro do processo de recuperação também, né? Às vezes, a gente precisa ir dando um passinho de cada vez, às vezes tá muito, poxa, mas eu tinha uma vida que é muito diferente da que eu tenho agora, mas não, mas isso você vai ganhando ali, Eu vou ponto a dizer ponto. uma coisa para o senhor de verdade do fundo do meu coração. Eu tenho certeza que eu estou saindo melhor do que entrei, em todos os sentidos. Foi Bom, uma grande lição de vida. sim, com certeza. Não tenho dúvida. Uma outra questão, né, com relação à transmissão, porque ela não está transmitindo mais, é bom que Não, né? não. Claro, né? E ela está zerada da Covid. Sim. O período de transmissibilidade, assim, para o paciente, como foi o caso da Bárbara, que é um paciente mais grave, né, que precisa ser internado, enfim, a gente tem o período diferente daquele paciente que é assintomático ou que é sintomático, que tem poucos sintomas, né? Então, o período é maior. A gente, por garantia, por segurança, a gente deixa um período maior. E esse período é de 21 dias, né? São 3 semanas que a gente deixa, ao contrário do outro, que são 14 dias. Então, o que acontece? A Bárbara já cumpriu todo esse período, então ela não traz risco para nenhuma pessoa do seu núcleo familiar que venha ficar perto dela. Então, isso não tem nenhuma chance de transmissibilidade, entendeu? Então, já posso... Isso não significa que eu não tenha consciência que o processo continua. Ou seja, claro que eu não estou saindo de casa ainda, ainda vai demorar um pouquinho, mas quando eu sair, é óbvio que eu vou sair de máscara, é claro que eu vou respeitar o distanciamento social. São regras que estão aí para serem respeitadas. Não é? Então é importante que a gente saiba que isso continua. Isso é um ponto importante, Bárbara, até você ter levantado. O paciente que ele adquire a imunidade através da doença, ele precisa manter todos os tipos de cuidado, tá? Até porque essa imunidade ela é muito temporária, ela é muito curta, ela não é igual à imunidade da vacina. Então, por isso que quem teve, voltando aqui um pouco a falar da vacina, quem teve a doença tem que se vacinar, porque ao contrário da vacina, a doença ela vai gerar uma imunidade maior, mais longa, e você, assim, então a vacinação volta a ser uma coisa importante aqui, mesmo para aquelas pessoas que tiveram a vacina. E quem não teve a vacina, desculpa, quem teve a doença, ela ainda tem que continuar com as medidas de cuidado, as medidas de higiene, de isolamento, de uso de máscara, tudo isso, porque a imunidade dela é muito curta. Depois ela pode, não é raro a gente ver casos de reinfecção, entendeu? Era o que eu ia perguntar. É mais grave, né, um caso de reinfecção, ou não? Depende. Depende. Não tem uma correlação, entendeu? Não tem uma correlação. Assim, assim, o nosso grupo já viu casos de reinfecção
que foram mais brandos, outros que foram mais graves. Então, como a gente não sabe nada disso, a gente tem que manter ainda o uso de máscara, a higiene, enfim, tudo isso se mantém mesmo para aqueles pacientes que tiveram a forma da doença, tanto grave como não grave. Tá certo. Outra coisa, eu espero que eu tenha dito o prazo correto. Depois da segunda dose, da minha segunda dose, eu tenho que esperar no mínimo 14 dias para ter uma imunização, é isso, não é? Isso, exatamente. É o tempo que a vacina faz para ativar o seu sistema imune e gerar essa imunidade. Então, eu estou vendo uma pergunta aqui, se eu já tomei a vacina. Sim, eu tomei a primeira dose da AstraZeneca. Então, essa eu já tinha tomado, mas quando peguei a doença, não tinha dado tempo do primeiro ciclo. Eu peguei a doença com 9 dias depois da primeira dose da vacina. Precisaria de 14 para completar esse 50%, 14. Né, da vacina. Porque o 100% só seria depois dos 3 meses, quando ela tomar a segunda dose. É isso. Correto? Né? Correto, né? Correto. E um dado importante também, que as pessoas às vezes levantam, é o seguinte: tomou a vacina e teve a doença, e teve na sua forma grave. Assim, o que a vacina faz, ela vai reduzir a forma grave dos pacientes que têm a doença. Então, assim, não significa que aquele paciente... No caso da Bárbara, ela não estava imune. Então, assim, a nível de imunidade, a gente diz que ela não estava imune, assim como aquela pessoa que não tomou a doença, que não tomou a vacina. Entendeu? Então, assim, ela não tinha imunidade, uma vez que ela não tinha completado o ciclo. Bem, mas às vezes as pessoas falam assim, mas você tomou a segunda dose e teve a doença. Sim, teve a doença, isso pode acontecer, mas a chance de você ter as formas graves, como por exemplo o que a Bárbara teve, isso reduz significativamente. Então, assim, você pode ter uma forma mais branda, que talvez, assim, que consiga ficar em casa, enfim, não precisa ter hospitalização, não precisa ir para dentro da unidade fechada, intubação, essas coisas todas. Da mesma forma que é importante, no meu caso, pelo menos, é o que eu faço todo ano, tomar a vacina da gripe. Exatamente. Inclusive, aproveitando aqui a oportunidade, a gente já começa o calendário de vacinação para a gripe também agora. Perfeito, perfeito. Gente. E outra coisa que eu queria falar também, para as pessoas que têm mais de um caso de Covid na família, como foi o caso da nossa família, né, eu perdi minha avó em dezembro, né, que não acreditem que o desfecho vai ser o mesmo, porque a gente tem essa tendência, é uma armadilha. A gente fala, meu Deus, vou passar por tudo de novo, não é possível. Então, olha aí, ó. Eu estou aqui, eu nasci de novo. Cada vida é uma vida, cada organismo é um organismo, né? O que a gente precisa é manter a fé, manter a confiança nos médicos, nos enfermeiros e ter a certeza que o melhor vai acontecer. É verdade. Isso é uma coisa também que a gente vê, e no caso específico do Covid, a gente não tem um perfil pré-definido. Então, às vezes, a gente vê um paciente, como era o caso da Bárbara, que já tinha, né, assim, uma paciente idosa, era uma paciente que tinha algumas comorbidades, tem um desfecho. Não, mas eu estou te falando o seguinte, mas eu quero te comparar, por exemplo, às vezes você vê um paciente com 18 anos e tem um desfecho muito ruim, entendeu? Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, não, eu estou dentro de uma faixa etária, que eu tenho enfim, por outras doenças, né, eu vou ter uma resposta melhor. Não vai ter uma resposta melhor. Você tem, uma loteria, uma roleta russa, é o termo que a gente usa, enfim, porque, então, assim, cada história é uma história, entendeu? Sem dúvida. Então, Sem dúvida. E uma coisa importante, só concluindo aqui, claro. Uma coisa importante é que você procurou, isso eu me recordo muito bem desse dia, né? Você fez um teste que veio positivo, naquele momento você estava totalmente sem sintomas, veio só o resultado. Eu te vi alguns dias depois, se não me falha a memória, 3 dias depois, que você já tinha alguns sintomas muito leves. Nessa ocasião, isso
você foi vista dentro da emergência do Hospital Samaritano. E aí, dentro dessa ocasião, a gente fez uma tomografia, você não tinha nenhum comprometimento pulmonar, você não tinha nenhum tipo de sintoma significativo que indicasse a internação naquela ocasião, mas 3 dias depois você começou um quadro que foi um quadro de piora, de cansaço, e aí imediatamente a gente te trouxe de novo ao hospital, a gente, né, reinternou, e aí você já tinha um comprometimento, ou seja, num fator de 2 dias, entre 25% e 50% do um comprometimento pulmonar. E ali você já estava extremamente dependente de oxigênio, e ali a gente optou por te internar. O que eu quero dizer é o seguinte, é que é necessário você procurar assistência médica de uma forma precoce. Porque às vezes a pessoa fica em casa enrolando, e aí quando chega ao hospital, chega numa situação muito grave, exatamente, e aí obviamente que isso, esse quadro arrastado em casa, enfim, acaba levando a um desfecho ruim depois, entendeu? Final ruim. Sem dúvida. E acreditar sempre na possibilidade da vitória. Sempre. É verdade. Então, isso é importante colocar também, porque faz parte eu acho que faz parte da luta, não é? Contra uma determinada doença. A gente não se entregar, a gente está sempre lutando, né, para poder ir superando as barreiras, porque elas existirão, como na vida. Então, que a gente não desista, que a gente continue acreditando e continue lutando. Eu acho isso importante ser colocado. E quando é verdade. A mamãe foi entubada, a gente ficou sabendo que 80% de chance era dela ir embora. A gente tinha esses 20%, né? Então, é verdade. Isso são os dados do Brasil de 2020. Você tem, obviamente, que a intubação, você acrescenta um risco de mortalidade muito grande, né? Mas a gente... mas em nenhum momento, tanto ela, eu me lembro muito bem quando a gente conversei com ela que a gente iria fazer esse tipo de procedimento como vocês, a gente em nenhum momento a gente se prendeu aos 80 e em todo momento a gente se prendeu aos 20. Então ela vai estar nos 20. Nós também. E deu muito certo. Uai, estou aqui. Ai, que beleza. Estou aqui feliz e com 2 signos agora. Verdade. Não é? Verdade. De um tenho 2. Dizem que todo é teimoso. Não é? Em compensação, câncer é muito amoroso. Portanto, eu acho que eu consegui um equilíbrio interessante Ela nessa sempre história. manteve esse astral também. Doutor Marcelo sempre falava pra gente. É verdade. Que ela chegou, já contou a equipe toda, ficou todo mundo, né, feliz com ela, ela trazia uma energia maravilhosa, e isso também é demais, sempre ajuda. Né? A gente e uma coisa importante é que ela, essa energia da Bárbara, enfim, quem a conhece, eu já conheço ela há algum tempo, é fantástico, mas ela, assim que a gente estubou, isso foi uma coisa que foi muito interessante, assim que a gente estubou, aquele processo e tal, enfim, ainda tem um certo grau de sedação ali residual, mas quando ela realmente, assim, estava plena, a primeira coisa que ela comeu foi, a primeira coisa que ela pediu, ela falou, poxa, eu preciso comer alguma coisa, que eu já estou um tempo sem comer, e aí ela estava, eu falei, agora ela está 100%. E agora eu vou dizer, e ele me deu uma papa horrorosa. É verdade. Eu digo, tem que comer, comer a papa. Gente, é uma papa horrível. Mas eu comi. E agora é verdade. Comendo super bem. Nossa, que presente. Eu não tenho nem palavras. Que bom.
Que bom. Né? Não, é verdade. É um presente mesmo, que a Que gente bom, passou que bom. período e todos os familiares É de quem tem verdade, gente com é Covid, verdade. né? É E assim, verdade. com muito carinho, quero agradecer também a meu pai, a minha mãe, a minha avó, ao meu padrinho, que eu tenho certeza que me deram muito colo, mas eu brincava com eles. Eu preciso de colo, mas não me levem. É verdade. Então, eu É tenho verdade. certeza que eu ganhei o colo que precisava e estou E aqui. está aqui, está de volta, está se Que bom, recuperando que bom. lindamente e transformada, né? Porque ninguém volta de uma experiência como essa igual. Não, Ainda com Exatamente, certeza não. É exatamente. um E é grande importante aprendizado. deixar a mensagem de esperança a todo mundo, né? Muitas pessoas estão passando pelo que você passou, muitas famílias estão por esse momento, e a esperança, ela tem que sempre prevalecer. Foi isso que eu falei. A gente tinha 80 de um lado e 20 do outro. A gente se agarrou nos 20 Sempre, a e gente sempre manter está isso. próximo. É verdade, sempre Exatamente. se agarra. Manter, porque muitas pessoas, enfim, nesse momento passam pelo aquilo que você já passou É, e tem que ter muita esperança, enfim, e é fé que tudo verdade. vai dar certo. e E volto a falar da importância do trabalho de vocês, de toda a equipe médica brasileira, porque é um trabalho de gigante, é um trabalho de 24 horas, é um trabalho constante. Então, precisa ser reconhecido, não é? O trabalho dos médicos, o trabalho dos enfermeiros, o trabalho dos maqueiros, o trabalho dos fisioterapeutas, o trabalho de quem faz a faxina, tudo. que é fundamental nesse processo de higienização. Então, é importante que as pessoas tenham consciência do gigantismo da equipe médica brasileira. Eu quero agradecer, e não só agradecer, criar cada vez mais essa consciência na população brasileira. E a É, esperança é fundamental mesmo. e sem dúvida alguma, sem equipe, sem todas essas pessoas, a gente não, se uma peça dessa engrenagem não funciona, a gente não consegue ter um bom sucesso. Então, É assim, verdade. A gente todas cai no essas pessoas, exatamente, exatamente. Então, assim, todas essas pessoas, todo mundo, né, o técnico, a enfermagem, a equipe médica de plantão, a equipe médica de rotina, todas essas o pessoal do laboratório que muitas vezes te acordava lá de madrugada para coletar teu sangue, enfim, é, toda a peça é fundamental. O pessoal de todo o suporte, seja o suporte de limpeza, o suporte da nutrição, enfim, é uma estrutura muito grande. Às vezes as pessoas acabam se focando, assim, às vezes muito na pessoa central do médico, mas, assim, existe muitas pessoas atrás dessa estrutura, muitas pessoas, pessoas que passam as noites ali, pessoas que passam, enfim, 24 horas ali ou 12 horas ali, fazendo um trabalho, às vezes, muito pesado do ponto de vista psicológico e do ponto de vista físico também, porque os pacientes são é, pesados, entendeu? Então, assim, você vê a dificuldade de ter que levantar, de ter que mudar, de ter que ter cuidado para não ter nenhum tipo de lesão, nenhum tipo de escara, ou seja, opressão. Então, assim, é muita gente dentro de uma engrenagem que a gente tem que saber reconhecer sem dúvida alguma. Entendeu? e é um fronte, sim. É um E tem que fronte. tem que ter força para aguentar esse processo, porque não é fácil. Não é Não é verdade. fácil para ninguém, para ninguém. E numa situação como essa, às vezes, você também chora, fica mal, faz parte do processo também. Então, é muito bom que você se apoie nos seus amigos, na sua família e tenha essa união para te levantar quando você precisar.
sabe, relações gangorra, eu sempre uso muito esse termo, porque é fundamental. Às vezes você fraqueja também, gente, né? Faz parte do processo. Então, que você tenha alguém para dividir esse momento e que essa pessoa possa te ajudar a voltar para cima, né? Sim, com certeza. Com certeza. Então, assim, são muitas pessoas, são muitas pessoas. A estrutura hospitalar é muito grande, sem dúvida alguma. É isso, gente. As pessoas estão perguntando aqui, tá todo mundo muito, muito feliz, né, com a volta da mamãe, com o retorno. Estão adorando a live, né, achando necessário, e realmente pedindo para a gente salvar a live. A gente vai salvar a live, para quem não pôde assistir agora, que assista depois. E vocês querem, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Que mais? Todo mundo falando que ama, parabenizando. Olha, vou responder uma pergunta aqui. Já é a segunda ou terceira pessoa que fala sobre a minha voz, né? Sendo que é parecida com a voz da minha mãe. Primeiro, muito orgulho de ter a voz parecida com a minha mãe. Mas o que eu quero colocar é o seguinte, gente, para vocês verem como é possível, tem que existir esperança sim. Relativamente pouco tempo que eu saí do processo e olha, eu estou falando. E muito bem, melhora a cada dia. Então, esse processo de crença e de luta é importante que continue, não é? E fico muito feliz que as pessoas achem que eu tenho a voz parecida com a da minha mãe. Gente. Família é família, DNA é DNA, né, doutor Marcelo? É verdade, é verdade. É verdade. Não tem jeito, não tem jeito. A gente tem muito orgulho mesmo. Porque, não, claro, isso é um... Nossa família é muito especial mesmo. Não, nós não temos nada de especial. Nós não somos uma família especial, não. O que acontece é o seguinte, nós nos amamos. Nós nos amamos, muito. Então, os processos existem, as dores existem, mas o amor sempre foi maior. E isso faz muita diferença. Faz toda a diferença, faz toda a diferença. Porque o amor supera tudo, né, gente? Bom, só tem dois jeitos de aprender na vida, né? Ou a gente aprende pela dor, ou a gente aprende pelo amor. Ou pelas duas formas, Exato. Que normalmente é o que acontece. Pela dor e pelo amor. Eu acho que é isso, gente. Vocês querem falar mais alguma coisa? Olha, tem uma pergunta aqui para o doutor Marcelo sobre penicilina. Pessoas alérgicas à penicilina podem tomar a vacina? Pode. Não há nenhuma contraindicação. Pode fazer uso da vacina sem nenhum problema. Ótimo, ótimo. Outra pergunta que eu acho importante. Existe uma vacina melhor do que a outra? Não, não existe isso. Isso é uma pergunta que volta e meia acabam encontrando às vezes no consultório e os doentes que vão ao consultório acabam perguntando por isso. Não existe. A melhor vacina é que você consegue tomar mais rápido. Então, assim, não existe nenhum tipo de... não existe. Mas eu ouvi falar... O importante é tomar. O importante é você conseguir tomar ela o mais rápido possível. Então, chegou no posto, cara, já bota o braço ali para fora, toma, que você já levou a primeira dose. Então, assim, não fica tentando procurar. E aí a gente vê muito nas redes, muito fake news, falando que uma causou isso, a outra causou aquilo, enfim. Então, assim, o mais importante é você tomar a vacina que tem no seu posto o mais rápido possível para você conseguir se imunizar o quanto antes. E também não tem diferença de uma dose, de duas doses, é tudo a mesma eficácia. É tudo a mesma eficácia. Então, a gente não tem de uma dose, né, ainda. No Brasil a gente ainda não está disponível essa vacina, ela ainda não está disponível, mas enfim, o importante é você se vacinar. A grande mensagem é você se vacinar o quanto antes. Vacinar. Quem teve púrpura trombopênica, pode tomar a vacina?
pode tomar vacina. Assim, a vacina, aí tem alguns casos especiais, assim, que aí eu acho que é melhor você avaliar com o seu médico, enfim, aí entra dentro de uma característica especial esse tipo de recomendação, mas não há nenhuma, assim, o importante é todo mundo conseguir se vacinar o quanto antes. Algumas situações especiais, aí é melhor você conversar com o seu médico e ele vai conseguir te orientar melhor. Entendi. Bom, acho que, né, Acho podemos que finalizar a live. Eu estou muito, 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 muito feliz. Não canso de agradecer, eu de também estou muito namorar feliz, minha mãe. estou muito feliz. Nós todos. Mais uma vez quero agradecer e mais uma vez quero dizer a todos, bem-vindos à vida. Ai, que linda, que Que linda. maravilha. Obrigada, Muito gente. obrigada. Obrigada a todos que participaram. Obrigada pelas orações. Obrigada, doutor Marcelo Grande, Marcelo Gigante. Muito, muito, muito obrigada. E a De gente nada. vai salvar essa live e depois eu vou colocar no YouTube, vou colocar no IGTV, no meu, da minha mãe, para a gente propagar essas informações, que é muito importante, né? Muito obrigada. Maravilha. Um beijo, Muito meninas. boa noite. E pode dar feliz aniversário. Beijo, Obrigada. gente. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.